7 horas e 43 minutinhos. E aí, como é que tá a temperatura, o clima nessa segundona amanhecendo aqui na tua região? Adianto para vocês, se você é do time frio e gosta, curte, vem uma nova onda de frio, a quarta desde 2025, a segunda deste inverno. Se você é do time calor, se prepare, hein? Porque essa onda de frio, ela vai estar uma boa notícia. Não vai ter a mesma intensidade das últimas massas de ar frio que avançaram com muita força aqui pelo país. Dá uma olhadinha aqui na cara do nosso mapa, mas principalmente Rio Grande do Sul. As áreas que serão mais impactadas, como eu trouxe para vocês aqui, quase todo o sul do país nesse azul mais escuro, né? A maioria dessas áreas, e aí vai subindo ali Mato Grosso do Sul, o centro, o oeste, inclusive, do Mato Grosso, né? Os estados, por exemplo, de Rondônia, Acre, e aí sim o extremo sul do Amazonas. Então essa é uma onda que chega e vai subindo aqui pelo lado esquerdo, por essa faixa esquerda aqui do nosso mapa. No sul, o frio volta a ser intenso em todo o Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, e nas áreas do oeste e sul também, e ali na região leste do Paraná. As capitais Curitiba, Florianópolis e também Porto Alegre estão dentro dessa área que vai ser mais impactada por essa nova onda de frio. Vamos conversar com a Gabriela Garcia, que está em Porto Alegre e traz todos os detalhes ao vivo pra gente. Tá ali, como diz, né, a minha mãe, tá toda encapotada, tá usando inclusive um casaco ali, gola rolê, né, porque o frio chegou por aí. Pois é, Renan, a quarta onda, né, de frio que a gente vem enfrentando, já viemos tendo aí bastante, né, frio nesse último mês, até antes mesmo de junho, mas agora tem essa quarta onda de frio que deve seguir até o dia 4 de julho. Então, os termômetros já despencaram por aqui. Nesse momento, em Porto Alegre, faz aproximadamente 8 graus, sensação térmica de 6 graus, mas vai ficar ainda mais frio. Inclusive, tem expectativa de temperaturas abaixo de zero em algumas regiões do estado, em algumas localidades, principalmente nas áreas mais altas, na região de Serra, ao longo dessa semana. Tem também previsão de geada. A temperatura ela deve ficar entre 5 e 6 graus abaixo do normal para essa época, por conta dessa nova massa de ar polar. Agora, também está chovendo um pouquinho em Porto Alegre, não é muito, viu, mas o tempo ainda está úmido. E isso nos leva a outra questão, né, por conta da chegada desse frio, que são ainda os impactos da chuva, que novamente voltou a atingir o estado neste fim de semana, com acumulados que chegaram a 150 milímetros em algumas localidades. Portanto, a chuva ela não deve continuar, embora esteja um pouco úmido ainda, são pancadas isoladas, mas a gente tem ainda a situação dos estragos da chuva. São mais de 1.300 pessoas que estão em abrigos no Rio Grande do Sul, que ainda não voltaram para casa desde a chuva da semana retrasada. E agora, então, nesse fim de semana, choveu mais aqui no estado. Níveis dos rios do interior já subiram. A gente tem pelo menos 6 rios acima da cota de inundação. É o caso, por exemplo, do Taquari, do rio Paranhana e do rio Caí. Portanto, o Guaíba, aqui em Porto Alegre, também deve elevar o nível nas próximas horas, e é nisso que está o alerta, né, da Defesa Civil. A gente segue acompanhando essa situação. Então, além do frio, a gente ainda está tendo os impactos da chuvarada no estado, que voltou a atingir o Rio Grande do Sul nesse último fim de semana. Renan. Obrigado, Gabriela, trazendo para a gente informações importantes do sul do país e, sobretudo, esse alerta, né, da elevação do nível dos rios, e que isso pode atingir ali Porto Alegre. A gente traz à tona, na memória, aquela triste tragédia, né, que completou um ano nesses últimos dias aí. Obrigado. E essa nova frente fria será do tipo continental, ou seja, o ar polar vai avançar pelas áreas mais do interior do país. No entanto, essa circulação de ventos sobre a América do Sul
E aí você que mora aqui no Sudeste tem a boa notícia, né? Não vai permitir que esse frio alcance justamente o Sudeste, como nas últimas ocasiões. E a gente consegue ver aqui no mapa, né? A situação ela fica muito mais gelada no sul do país e não chega com tanta força aqui no Sudeste. Com isso, a expectativa para a região é de um ligeiro aquecimento, e esse aquecimento ele é mais progressivo, ou seja, com noites e madrugadas ainda mais amenas, né? Mas aí ao longo do dia a temperatura vai se elevando e vai esquentando. Vamos dar uma olhadinha nas temperaturas pelo país. Tá aí aparecendo para vocês aqui no telão, né? Olha só, Belém do Pará, sempre quente ali, não tem jeito, né? Tem sol e muito calor e por causa disso aquela tradicional pancada de chuva. Mínima de 24, máxima de 31 graus em Belém. Quando a gente olha para Salvador, o cenário é muito semelhante, tá? Também sol e chuva à tarde, com aquele tempo bem agradável, mínima de 23, máxima de 28. Já na capital federal, se no Nordeste chove, em Brasília, aquele tradicional tempo seco, né? Com a máxima chegando aí a 27 graus e a mínima chegando a 14. Se você está aqui, ó, em São Paulo, sol aparece, mas entre nuvens, aquele tempo meio cinza que a gente já está acostumado, né? A madrugada já foi um pouquinho mais gelada, mas à tarde a tendência é que a gente tenha uma elevação da temperatura. Mínima de 15 graus aqui em São Paulo, máxima de 23. A gente tem agora para vocês imagens ao vivo do amanhecer aqui da Avenida Paulista, já bastante movimentada, carro para lá, carro para cá, ônibus, pessoal ali caminhando nas calçadas, né? A temperatura mais baixa neste momento, na casa ali dos 15 graus para sair de casa e para voltar para casa. Não se esqueça, tá? Leve o casaco porque a tendência é que esfrie justamente nesses horários que você está saindo de casa e também está voltando para casa.